Queridos alunos e alunas, como estão todos vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Nossa aula hoje será sobre o sistema endócrino. Possivelmente nós já citamos um pouco do sistema endócrino em outros sistemas ou em outras aulas. Quando a gente fala de sistema nervoso, acabamos falando também de sistema endócrino. Afinal de contas, é o sistema nervoso junto ao sistema endócrino que regulam a maior parte das atividades corpóreas. Acredito que vocês devem lembrar que as respostas do sistema nervoso, em sua grande parte, são contrações musculares, mas ele também pode resultar em secreção de glândulas, então em atividade glandular, tá certo? Apesar da maior parte ser contração muscular, seja do tipo liso, do tipo cardíaco, né, acelerando ou diminuindo os batimentos cardíacos, seja de músculo esquelético, o sistema nervoso ele também pode regular a secreção das glândulas endócrinas. Por isso a gente fala que tanto o sistema nervoso quanto o sistema endócrino é responsável por regular outras funções também dentro do nosso organismo. Vamos dar continuidade. Então, o sistema endócrino ele é responsável pelo controle das atividades metabólicas do nosso organismo e ele vai atuar a longo prazo, diferentemente do sistema nervoso, que atua a curto prazo. É uma resposta muito rápida, a resposta nervosa. A resposta endócrina ela vai atuar de forma mais lenta, por isso a gente fala que ele atua a longo prazo, utilizando sinais químicos. Novamente comparando ao sistema nervoso, lembra que lá no sistema nervoso os sinais são sinais elétricos, né? Isso é o impulso nervoso que é o impulso elétrico. Então o sistema endócrino, por sua vez, ele vai atuar a longo prazo através de sinais químicos que vão ser executados por substâncias chamadas de hormônios. Então são os hormônios, as substâncias que atuam no nosso sistema endócrino, levando um sinal a um determinado órgão-alvo. E o que são os hormônios, como a definição do próprio slide já fala? Substâncias produzidas e liberadas por determinadas células de glândulas endócrinas que vão atuar controlando o funcionamento de alguns órgãos. Então, hormônios produzidos em uma determinada região do nosso organismo vão atuar, por exemplo, na nossa tireoide, vão atuar, por exemplo, nas gônadas. Então, quando eu digo gônada, estou me referindo nos homens os testículos, nas mulheres os ovários. Então, hormônios estimulam, por exemplo, esses órgãos, essas estruturas a produzirem outras substâncias ou a executarem uma determinada função, tá bom? Lembrem e vamos diferenciar um pouquinho endócrino de exócrino. Não confundam glândula endócrina com glândula exócrina. Uma glândula endócrina é aquela que produz e libera hormônios, que são substâncias que são liberadas dentro da corrente sanguínea. Já as glândulas exócrinas, elas não liberam substâncias dentro da corrente sanguínea, elas liberam substâncias ou na superfície do nosso corpo, como exemplo das glândulas sudoríparas, ou dentro de cavidades que não sejam, obviamente, os vasos sanguíneos. Dentro de cavidades como intestino delgado, que recebe secreções como a bile, como o suco pancreático. Cavidades como a cavidade oral, que recebe secreções do tipo saliva, todas as enzimas salivares, né, que são produzidas e liberadas ali na cavidade oral para auxiliar no processo de digestão. Então vejam essa diferença entre endócrino e exócrino. Endócrino porque é liberado dentro da corrente sanguínea. Exócrino não é liberado na corrente sanguínea, ele é liberado na superfície do corpo ou em cavidades. Essa imagem nesse slide ela exemplifica bem o funcionamento do nosso sistema endócrino. Então, vocês conseguem observar vindo da esquerda para a direita, tá? Uma célula glandular, uma célula responsável por secretar, por produzir, por liberar um determinado hormônio. Essa célula ela vai produzir essa substância e vai liberar dentro da corrente sanguínea.
o sangue ele vai transportar essa substância até a determinada célula alvo. Cada hormônio ele vai atuar em uma determinada região do nosso corpo. Esse reconhecimento é feito através de receptores, muitas vezes encontrados na membrana plasmática das células-alvo. Quando a gente lembra do processo de contração muscular, a acetilcolina, né, que é um neurotransmissor liberado lá pelo terminal do axônio, né, que está armazenado nas vesículas sinápticas, essa acetilcolina ela vai reconhecer o seu receptor na membrana da fibra muscular durante o processo de contração. Tudo isso ocorre para dar continuidade a um impulso para que a célula muscular, para que a fibra muscular consiga realizar a contração. Pessoal, dando continuidade ao tema, ao tópico que a gente estava falando, né, que era o que são, na verdade, os hormônios, eles são considerados, de uma definição bem básica, reguladores químicos de diversas funções celulares. Tá bom? Então nós vamos ter hormônios, por exemplo, que vão estimular o ciclo reprodutor, no caso dos hormônios sexuais femininos. Nós vamos ter hormônios responsáveis por estimular a produção de células reprodutoras, e aí lembrem-se da espermatogênese, o processo de produção de espermatozoides. Nós vamos ter hormônios que vão atuar regulando os níveis de açúcar presentes dentro do nosso organismo, e aí a gente lembra de quem? Insulina, glucagon. Nós vamos ter hormônios que estão relacionados ao controle do metabolismo celular, e aí nós lembramos dos hormônios da tireoide, T3, T4. Hormônios que regulam o próprio crescimento do indivíduo, ou seja, a multiplicação das células para que o indivíduo consiga crescer, o hormônio do crescimento, e por aí vai. Hormônios que vão atuar regulando o instinto de fuga, o estresse, e aí a gente cita adrenalina, cortisol. Hormônios que vão estimular contrações musculares, ocitocina, produção de leite, prolactina. Então veja, é um regulador químico de diversas funções celulares. Ele é sintetizado por células endócrinas e vão ser liberados na nossa circulação sanguínea para agir nos seus tecidos alvos. A animação desse slide mostra para vocês exatamente isso. Um hormônio é produzido na célula da esquerda e é liberado, vai ser transportado através da corrente sanguínea, que a gente não representa nessa imagem, mas vocês já sabem, e na célula alvo ele vai encontrar o seu receptor. O sítio de ação dos hormônios é a membrana, é ali onde vai haver aquela conexão hormônio-receptor. E no citoplasma e o núcleo os hormônios vão mudar a expressão gênica. Quimicamente, eles podem ser caracterizados como peptídeos, um exemplo aí, a insulina. Lembrem-se que a insulina é uma proteína. Como aminas, o caso da epinefrina e da norepinefrina. Se você não lembra, né, epinefrina é o mesmo que adrenalina e norepinefrina é o mesmo que noradrenalina. E hormônios que quimicamente são esteroides, são o caso dos hormônios sexuais. E aí a gente cita principalmente a testosterona, né, o hormônio sexual masculino. É daí que vem o nome, né, esteroide anabolizante, né? Os anabolizantes, eles são precursores de testosterona. O indivíduo que está utilizando, né, administrando esteroide anabolizante no organismo dele, ele vai estar estimulando a produção de mais moléculas de testosterona, que é o hormônio sexual masculino, que dentre outras funções ele vai estimular o ganho de massa muscular, tá certo? Por isso o nome, né, anabolizante, vem de anabolismo. Nesse esquema a gente consegue observar bem quais os sítios de ligação de acordo com a natureza química daquele hormônio. Lembrem-se que nós temos
hormônios de natureza peptídica ou proteína, ou proteica, na verdade, né? Peptídica ou proteica. Nós temos hormônios que derivam de aminas e nós temos hormônios esteroides. Os hormônios esteroides são aqueles que derivam do colesterol, tá certo? A maioria dos hormônios, eles são hormônios de origem peptídica, proteica. Tanto hormônios de origem peptídica ou amínica, eles vão ter o seu receptor para esse hormônio localizado na membrana plasmática da célula-alvo. Já hormônios esteroides, eles têm um receptor citoplasmático. Esse receptor vai encaixar, vai se ligar ao hormônio esteroide, que vai atuar no núcleo das células, mais especificamente no material genético, que é o DNA, mudando a atividade gênica. Pessoal, a maioria das proteínas que são produzidas no nosso organismo, na verdade, as proteínas que são produzidas no nosso organismo, elas são produzidas através do nosso DNA, do nosso material genético. Por isso que por muitas vezes uma mutação no material genético pode causar a alteração ou a não produção de uma determinada proteína. Qual a proteína que degrada, por exemplo, a lactose, o açúcar, né? O carboidrato, lactose? É a proteína chamada de lactase. Muitos indivíduos já nascem incapazes de degradar, de digerir a lactose, o açúcar do leite. Por quê? Porque no material genético deles, possivelmente ele não há o gene, o trecho do DNA responsável por produzir, por sintetizar a enzima, né? Toda enzima é uma proteína, a proteína lactase. Tudo bem? A melanina, por exemplo, indivíduos que tenham problemas, que tenham alterações em seu DNA, podem ter um déficit, uma má produção, uma produção não eficiente da melanina, que está relacionada à coloração na pele do indivíduo. E aí vem os casos de albinismo, né? Uma alteração genética, mas que está relacionada diretamente a uma proteína. Do ponto de vista bioquímico, gente, depois da água, a molécula que nós temos em maior quantidade no nosso organismo são as proteínas. Observem isso, tá certo? A maior parte do nosso organismo, de fato, é água. Agora, depois da água, vem as proteínas. As proteínas estão envolvidas em praticamente todos os processos do nosso organismo. Já citamos um pouco, né, mas diversas funções serão desempenhadas pelos nossos hormônios. Por isso que o sistema endócrino é considerado um dos sistemas que coordena o nosso organismo, que coordena outros sistemas também, que auxilia nessa coordenação, junto com o sistema nervoso. Mas vamos lá. Crescimento e desenvolvimento, reprodução, regulação da disponibilidade energética, manutenção do meio interno, modulação do comportamento. Essas são algumas das funções hormonais. Hormônio como hormônio do crescimento, é o próprio GH, ele regula o crescimento do indivíduo. O excesso desse hormônio ou o déficit vão causar distúrbios do crescimento no indivíduo, como o gigantismo, o excesso desse hormônio pode gerar. Desenvolvimento, hormônios também que controlam nosso metabolismo, como os hormônios da tireoide, T3, T4, estão super relacionados ao controle do nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. Hormônios reprodutivos, e aí a nível hipofisário a gente vai lembrar de LH, FSH, mas a nível das gônadas nós já podemos citar os hormônios sexuais diretamente: testosterona, progesterona, estrógeno. São hormônios que regulam o ciclo reprodutivo do indivíduo, tanto das mulheres quanto dos homens. Tá certo? Nas mulheres, lá na ovogênese, na maturação e liberação de um ovócito maduro para que possa ser fecundado.
pela célula reprodutiva masculina, e nos homens é a própria produção é, do hormônio sexual masculino, a testosterona, quanto a produção das células reprodutivas dos espermatozoides. A ação hormonal. Uma disfunção hormonal pode causar esterilidade no indivíduo, seja do sexo masculino ou do sexo feminino. Regulação da disponibilidade energética, está relacionado ao metabolismo também. Manutenção do meio interno, e aí diversos hormônios podem ser citados aí. E vamos pegar o exemplo mais clássico, o controle dos níveis de glicose na corrente sanguínea, insulina e glucagon, hormônios antagonistas que tentam equilibrar ali quando falta glicose, um vai entrar em ação, glucagon, né? Quando está em excesso na corrente sanguínea, outro vai entrar em ação, insulina. Modulação do comportamento, hormônios relacionados ao prazer, hormônios relacionados ao estresse, como é o caso do cortisol. Então vejam a atividade hormonal desempenhando diversas funções dentro do nosso organismo. As principais glândulas endócrinas nós vamos citar agora, fazendo um pouco do apanhado anatômico disso. A nível ali, ó, encefálico, nós observamos hipotálamo e hipófise. A hipófise também pode ser chamada de glândula pituitária. No passado ela era amplamente chamada por glândula pituitária. Ela tem uma porção anterior, adenohipófise, e uma porção posterior, neurohipófise. Outras glândulas, glândula tireoide, localizada ali próximo à laringe, timo, o pâncreas, que é uma glândula mista. Quem foi meu aluno, quem é meu aluno, já deve ter ouvido, já deve ter me ouvido falar bastante sobre o pâncreas. Uma glândula mista, produz tanto secreção exócrina, ou seja, que é liberada na superfície do corpo, ou no caso do pâncreas, dentro de uma cavidade, mas também produz secreção endócrina, no caso do pâncreas, aí, principalmente insulina e glucagon. Os ovários ou gônadas, as gônadas femininas, né, os ovários, além de amadurecer, né, de produzir, mas não a produção propriamente dita, né, como no caso dos homens, porque as mulheres já nascem com a quantidade pré-determinada de óvulos imaturos, né, de ovócitos, de células germinativas, mas a maturação. Além disso, os ovários também produzem hormônios, progesterona e estrógeno. No lado direito aí dá para observar, ó, glândula pineal ou epífise. Está relacionada também ao controle no ciclo do sono do indivíduo. As glândulas tireoide, suprarrenais ou adrenais, né, localizados na parte superior de cada rim, e os testículos, que também são glândulas, além de produzir as células germinativas masculinas, os espermatozoides, também produz o hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Lembrem-se que as glândulas suprarrenais também produzem testosterona, no caso das mulheres, por isso que há uma justificativa para uma mulher apresentar uma determinada concentração de testosterona, que, quando comparada aos indivíduos do sexo masculino, é muito menor, porque nos homens o testículo produz muito mais testosterona em comparação ao que as glândulas adrenais produzem nas mulheres. Tudo bem? Lembrem-se que esses hormônios, né, tanto a testosterona, a progesterona e o estrógeno, são considerados hormônios sexuais. E aí eles conferem os caracteres sexuais secundários. Nos indivíduos do sexo masculino, uma maior quantidade de massa muscular, a voz normalmente mais grave, uma maior presença de pelos. Perdão. Nos indivíduos do sexo feminino, apresenta-se muito menos pelo, a voz não é tão grave quanto nos indivíduos do sexo masculino, a presença o ganho de massa muscular é menor do que os indivíduos do sexo masculino, mas lembrem-se que existem disfunções hormonais onde essas características, esses caracteres sexuais secundários podem mudar de um indivíduo para o outro. Vamos dar continuidade. E aí, ó, vamos falar das glândulas
presentes ali no nosso encéfalo, relacionadas ao controle das outras. Esse eixo, né, entre hipotálamo e hipófise está relacionado ao controle, à estimulação das outras glândulas do nosso organismo. Então o hipotálamo recebe informações do sistema nervoso e vai produzir, vai liberar hormônios que vão atuar sobre a hipófise anterior. Lembra? A hipófise, ela tem duas porções, uma anterior chamada de adenohipófise e a outra posterior chamada de neurohipófise. O hipotálamo, através de estimulação do sistema nervoso, ele vai secretar hormônios que vão atuar sobre a adenohipófise. Olha aí os hormônios produzidos no hipotálamo, que vão atuar sobre a adenohipófise. TRH, CRH, GHRH, GNRH, o PIF. Olha, quando tiver a setinha é porque estimula, quando tiver o X é porque inibe. O TRH, ele vai estimular a produção e a liberação de um hormônio presente na adenohipófise chamado de tireotrofina. TRH é uma sigla que vem do inglês, que significa hormônio estimulador de tireotrofina. Hormônio estimulador tireotrófico. Ou seja, é o hormônio que vai estimular a produção e a liberação desse outro hormônio, que é a tireotrofina. CRH, então, hormônio estimulador de corticoides, ou de hormônio estimulador corticotrófico. E o CRH ele vai atuar na adenohipófise estimulando a liberação de adrenocorticotrófico, do hormônio adrenocorticotrófico. GHRH vai estimular a produção e liberação do hormônio somatotrófico, o hormônio do crescimento. GNRH, então, hormônio estimulador das gonadotrofinas. Quem são as gonadotrofinas? LH, o hormônio luteinizante, e FSH, o hormônio folículo estimulante. E o PIF é produzido pelo hipotálamo e vai inibir a produção perdão, gente, da prolactina. A prolactina produzida ali, ó, na adenohipófise vai atuar estimulando a produção de leite. Provavelmente foi essa a resposta que vocês me deram. Vamos dar continuidade. Já a outra porção do hipotálamo, a neurohipófise, mostrar para vocês, ó, a neurohipófise. A neurohipófise ela é responsável por produzir os hormônios chamados de ocitocina e o hormônio antidiurético, que também é muito comumente chamado de ADH. Como o próprio nome já fala, ó, hormônio antidiurético vai atuar lá no processo de diurese, no processo de formação de urina, lá a filtração, a reabsorção, a secreção que ocorre lá nos néfrons, nas unidades morfofuncionais dos nossos rins. O hormônio antidiurético ele também é chamado de vasopressina, porque ele promove vasoconstrição em alguns locais e em algumas situações no nosso organismo. Então esses hormônios eles são produzidos pelo hipotálamo, mas serão armazenados na hipófise posterior ou neurohipófise. Vamos dar continuidade falando da hipófise anterior ou adenohipófise. Observem aí, ó, como a imagem já está mostrando de uma forma bem dinâmica para vocês, quais os hormônios que são produzidos na hipófise anterior, na adenohipófise. Vamos lá, prolactina, o hormônio gonadotrófico, o hormônio tireotrófico, o hormônio adrenocorticotrófico e o hormônio somatotrófico. Olhem aí os locais de atuação de cada um desses hormônios que são produzidos e liberados pela adenohipófise. A prolactina ela vai atuar nas glândulas mamárias, estimulando a produção de leite. Obviamente, o pico desse hormônio vai ocorrer durante o processo gestacional, né? Pós-processo gestacional, e já se inicia durante o processo gestacional, através de estímulos que ocorrem devido à gravidez, para que a mãe possa alimentar o bebê com o seu próprio leite.
O hormônio gonadotrófico, os hormônios gonadotróficos, eles vão atuar nas gônadas, testículos e ovários. O tireotrófico vai atuar na glândula chamada de tireoide, localizada na região do nosso pescoço. Os adrenocorticotróficos vão atuar nas suprarrenais, estimulando a produção de hormônios específicos nessas glândulas. E o hormônio somatotrófico vai atuar principalmente no nosso sistema ósseo, estimulando o crescimento dessas estruturas. Vamos embora. Falar de um por um desses hormônios que a gente acabou de citar. O hormônio do crescimento também pode ser chamado de somatotrófico. Então, ele pode ter tanto a sigla GH, que vem de Growth Hormone, do inglês hormônio do crescimento, ou SH, né, de hormônio somatotrófico. Ele vai promover principalmente o crescimento de cartilagens e ossos e também atua influenciando o metabolismo de proteínas, carboidratos e lipídios. A deficiência desse hormônio na infância vai provocar o que nós chamamos de nanismo. O indivíduo que tenha poucos índices, pouca concentração desse hormônio durante a infância, ele pode não se desenvolver de forma adequada. Por isso, é importantíssimo o acompanhamento de um especialista, de um pediatra, para que possa, por exemplo, suplementar em casos da deficiência desse determinado hormônio, para que aquela criança não tenha um déficit no crescimento, pelo menos de forma exagerada. O excesso desse hormônio na infância vai provocar o que a gente chama de gigantismo. Vejam aí a imagem B. E já no adulto, se houver o excesso, vai causar um processo chamado de acromegalia. Vejam aí o crescimento de determinadas partes do nosso corpo, de determinadas estruturas do nosso corpo, justamente por uma maior concentração de hormônio do crescimento na idade adulta. Um processo que nós chamamos de acromegalia. Vocês podem observar aí, até de forma comparativa, determinadas regiões ou estruturas do nosso corpo que crescem de forma exagerada por um excesso do hormônio de crescimento na idade adulta. A tireotrofina, que é o TSH, ele vai estimular a nossa tireoide a produzir o hormônio tiroxina. A deficiência vai causar o que nós chamamos de hipotiroidismo e o excesso, o que nós chamamos de hipertiroidismo. Então, são duas disfunções hormonais comuns de serem encontradas. Então, o hipertiroidismo ou hipotiroidismo, tá bom? Numa pessoa saudável, os níveis sanguíneos de hormônios da tireoide aumentam e aí vai ser gerado um processo de feedback negativo. E aí a gente tem que relembrar aquela nossa parte quando a gente discute um pouco de homeostasia, o que é um feedback negativo, o que é um feedback positivo. Nós discutimos, acredito que em aulas anteriores, ou se não discutiu, a gente relembra agora, que um feedback negativo, ele é aquele que a resposta é contrária ao estímulo, ou seja, se o estímulo é porque tem muito, a resposta vai ser diminuir a produção. Se o estímulo é porque tem pouco, a resposta vai ser aumentar a produção. Eu digo se a gente discutiu, porque pode ser que você não estivesse na sala no dia em que nós tenhamos discutido isso. E aí por isso é bom nós relembrarmos um pouquinho esse conceito de feedback para podermos para poder ficar claro o que é esse processo, tá bom? Numa pessoa com essa glândula em grande atividade, ou seja, hiperativa, pode-se esperar uma retroalimentação negativa intensa.
e até níveis mais baixos de TSH, né, do hormônio estimulante da tireoide, né, a tireotrofina, mais baixos do que o normal. O que é que acontece? Se sua tireoide ela está em grande atividade, ou seja, ela está produzindo muito hormônio, muito hormônio, muito hormônio, muito hormônio, muito T3, muito T4, muito T3, muito T4, que são os hormônios, os principais hormônios da tireoide, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a retroalimentação, ou seja, aquele aviso para diminuir a produção. Só que esse aviso, por muitas vezes, ele é tão intenso também que aí os níveis de TSH vão cair a mais do que o normal. Vamos dar continuidade. Vamos falar agora do hormônio adrenocorticotrófico. É o hormônio que vai estimular o córtex das nossas adrenais, das nossas glândulas suprarrenais, a produzir os glicocorticoides. E aí lembrem-se do cortisol, gente. O cortisol, ele é produzido no córtex das nossas glândulas adrenais, que estão localizadas lá na região superior de cada rim. O cortisol ele é um hormônio ligado ao nível de concentração. Quando nós somos exigidos a termos mais atenção em algo, há um aumento na produção desse hormônio aí, do cortisol. Agora, o cortisol também é relacionado a ser o hormônio do estresse. Por quê? Porque se ele não. Os indivíduos que normalmente tendem a estar mais estressados, porque por muitas vezes precisam estar mais concentrados, o que é que acontece? Ele apresenta altos níveis de cortisol. Como assim, Tiago? Vamos tentar formar esse conhecimento de uma forma mais objetiva para que vocês não se compliquem. Imagina que quando eu preciso me concentrar para realizar determinada atividade, os níveis de cortisol vão aumentar para que eu consiga ter uma maior concentração. Agora, o que não pode acontecer é eles se manterem alto. Esses níveis se manterem alto, porque eu estou nesse nível de concentração e, consequentemente, de estresse por mais tempo. Um exemplo clássico período de interdisciplinar. Quanto mais próximo do interdisciplinar, normalmente os alunos estão mais estressados, mais ou período de prova também, é isso, mais atentos, precisam de maior atenção para estudar ou para apresentar o trabalho. E aí o que é que acontece? Os níveis de cortisol vão estar muito mais altos, normalmente nesses períodos. A prolactina, a gente já falou rapidamente, mas está relacionado ao desenvolvimento das mamas e produção de leite nos homens, já que os indivíduos do sexo masculino não amamentam, a sua função é desconhecida. O hormônio folículo estimulante, que é justamente uma das gonadotrofinas. Nos homens, o FSH, que é o folículo estimulante, vai induzir a produção dos espermatozoides. Nas mulheres, o FSH vai promover o desenvolvimento do folículo ovariano e estimula o ovário a produzir outro hormônio, que é o estrógeno. Então veja que o FSH, a gonadotrofina, ela é tão importante para as mulheres quanto também para os homens. Os espermatozoides só serão produzidos através da indução, da estimulação desse hormônio. A outra gonadotrofina, hormônio luteinizante, o LH. O LH vai induzir a produção de testosterona nos homens, que é também importantíssimo, de suma importância para que não haja sequelas relacionadas à disfunção hormonal, nesse caso da testosterona. O indivíduo que apresente baixos índices de testosterona, ele pode ter sequelas como ginecomastia, né? Então, o crescimento das mamas, porque é uma maior concentração de testosterona que impede esse desenvolvimento maior das mamas
nos homens que nas mulheres. Como as mulheres apresentam menos testosterona, as mamas, os seios nas mulheres são mais desenvolvidos do que os seios nos homens. O LH, voltando para ele, nas mulheres vai estimular a ovulação e o desenvolvimento do corpo lúteo, que acredito que, caso vocês já tenham estudado embriologia ou tenham alguma noção básica sobre embriologia, já devem ter ouvido que o corpo lúteo ele é extremamente importante no processo reprodutor feminino, para que possa haver de fato a vida de um futuro feto, de uma futura criança. A hipófise posterior ou neurohipófise, ela armazena e libera dois hormônios que são produzidos pelo hipotálamo. Então vocês viram que na adenohipófise ela é responsável por produzir e liberar hormônios. Agora essa produção e essa liberação da adenohipófise que a gente viu anteriormente, ela é mediada através do hipotálamo. É o hipotálamo que estimula a produção de determinados hormônios na adenohipófise. Já na neurohipófise, ou seja, na hipófise posterior, não há produção. O que há na neurohipófise é armazenamento de dois hormônios, que a gente já citou anteriormente também. O primeiro deles, o hormônio antidiurético ou vasopressina. Vasopressina porque ele causa vasoconstrição, ou seja, a diminuição no diâmetro dos vasos, para diminuir normalmente o fluxo de sangue em determinada parte do circuito sanguíneo. E a DH, porque ele também atua lá nos nossos, ele vai atuar nos nossos rins, não é isso? Diminuindo a velocidade com que se forma a urina. Então, ó, ele é liberado quando o volume de sangue cai abaixo de certo nível, ou seja, vasopressina. Ele vai causar vasoconstrição para evitar uma perda de sangue excessiva, né? Ele vai diminuir o fluxo sanguíneo, por exemplo. Ele também estimula a reabsorção de água nos nossos rins. Como? Diminui o volume de urina excretado, por isso que ele recebe o nome de antidiurético, retendo água no nosso organismo. Ele é primordial para que nós possamos, pessoal, não entrarmos no processo de desidratação. Tá certo? E aí uma curiosidade, o álcool, a substância álcool presente aí, né, nas bebidas alcoólicas, o que é que ele faz? Ele inibe a ação do hormônio antidiurético, do ADH. Se você está inibindo a ação de um hormônio que diminui o volume de urina, ou seja, que reduz a quantidade de urina que é formada, que é excretada, se você está inibindo a ação desse hormônio, significa que você não vai mais conseguir diminuir o volume de urina excretado. Por isso que, por exemplo, quando você está ingerindo muita bebida alcoólica, você começa a ir muitas vezes ao banheiro. Porque você inibiu a ação do ADH, do hormônio diurético, e consequentemente você não está mais diminuindo o volume de urina. Você vai aumentar o volume de urina, porque o ADH não vai estar funcionando, não vai estar atuando de forma comum, de forma normal. A deficiência desse hormônio vai provocar uma perda de água excessiva e muita sede. Nesse caso aí a gente não está mais pensando na ingestão de bebida alcoólica, né? A gente está pensando na deficiência desse hormônio por qualquer outro fator que seja. E aí, o que é que acontece? Se você inibindo, se você não tem esse hormônio em quantidades adequadas, você vai perder muita água. Consequentemente, se você está perdendo água, você também tem muita sede. Essa síndrome, a deficiência do hormônio diurético, é chamada de diabetes insípidos. Vamos agora para o próximo hormônio armazenado, né, e liberado pela neurohipófise. Antes da gente falar sobre o outro hormônio que é produzido, que é armazenado e liberado pela neurohipófise, eu gostaria que vocês observassem essa imagem. Essa imagem vai retratar o néfron, que é a unidade morfofuncional dos nossos rins. Eles são encontrados em grandes quantidades em cada rim do nosso corpo, e eles são a estrutura que
é responsável por produzir o líquido que nós chamamos de urina, que é responsável por excretar vários solutos e alguns solventes também presentes dentro do nosso organismo. Um dos sistemas considerados excretores é o sistema urinário, tá certo? Através da urina nós conseguimos excretar substâncias como ácido úrico, ureia, e aí o que é interessante, nós também excretamos o excesso de água presente dentro do nosso organismo. Lembrem-se, para manter a homeostasia, o equilíbrio, nós temos que ter uma quantidade adequada até mesmo da água. Não pode nem estar em excesso, mas também não pode estar em escassez, tá bom? O hormônio antidiurético ele vai agir, ó, lá nos ductos coletores, nessa última porção aqui, ó, do néfron, antes de se encaminhar para os ureteres que vão levar a urina para ser armazenada na vesícula urinária. Pessoal, o que é interessante é que o hormônio antidiurético ele vai aumentar a permeabilidade dos ductos coletores, ou seja, ele vai facilitar esse processo de reabsorção da água. Por que reabsorção? Porque lembrem-se que a água já foi absorvida a primeira vez lá no trato digestório e aí após entrar nos túbulos dos néfrons, essa água ela pode ser reabsorvida principalmente aí, ó, na região dos ductos coletores. E aí o ADH ele atua de que forma especificamente? Aumentando a permeabilidade da membrana nos ductos coletores. Então vai facilitar com que a água ela retorne para a corrente sanguínea, ela seja reabsorvida. E por fim, o outro hormônio que é armazenado para ser liberado na hipófise posterior, né, na neurohipófise, é o hormônio chamado de ocitocina. Gente, a ocitocina é um hormônio que promove contrações musculares, tá bom? No músculo liso. Em que regiões, Tiago? Na região uterina, ou seja, no útero, durante o processo do parto. Então, durante o parto, a própria distensão da parede uterina estimula, né, gera um feedback para que gera aquele mecanismo de feedback, aquele mecanismo de retroalimentação, ou seja, um aviso para que o hipotálamo estimule, né, a neurohipófise a liberar a ocitocina. Então, quanto mais contração, maior é a liberação de ocitocina, um feedback do tipo positivo. Então, quanto mais ocitocina, maior o estímulo para que ela libere novamente mais, libere mais, mais e mais. Nós sabemos que muitos partos, por muitas vezes, há uma intervenção dos profissionais na área da saúde de administrar esse tipo de hormônio nas mães para estimular ainda mais a contração uterina. Do ponto de vista humanizado, esse tipo de intervenção não é necessária, não deve ser feita, tá bom? Só em casos específicos onde seja feito para evitar o risco de fato da vida do bebê ou da mãe. Além de promover contrações uterinas, a ocitocina também promove contração na musculatura das glândulas mamárias, pessoal. Se ela promove contração nessa musculatura lisa das glândulas mamárias, ela vai causar a liberação, a ejeção do leite. E esse estímulo acontece porque a própria sucção que o bebê faz na mama da mãe estimula a liberação de ocitocina. Então vejam que perfeição. A própria sucção, aqueles movimentos de sucção que o bebê faz, estimula a liberação de ocitocina, que consequentemente vai auxiliar na ejeção, na liberação do leite. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa primeira parte de sistema endócrino. Nós continuamos na próxima aula. Finalizaremos o restante da aula de sistema endócrino. E é isso. Um grande abraço, bons estudos e podem tirar dúvidas comigo. Estou disponível. Abração.